Salve minha galera, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando. Cara, foi até engraçado, né, cara? Sempre que eu tô gravando aqui no Campo de São Bento, tipo, tá um silêncio absoluto, né? Eu aperto o botão aqui pra gravar, sai a porra da água do chafariz, a criança berra, começa a porra de um carro de som, ambulância. Definitivamente é um canal do Botafogo, né, rapaziada? Nada é fácil, nem gravar. Bom, estamos aqui no Campo de São Bento, tô aqui com a Cacau. Ó, a Cacau até virou pra falar com vocês, cumprimentar, certo? Friozinho, mas tá gostoso aqui, clima agradável. E aqui mesmo que a gente vai soltar aqui algumas opiniões sobre o time do Botafogo, né? Opinião sobre time, opinião sobre formação de equipe, de reforços aí, né? De situações que saíram na mídia aí, certo? E também sobre uma situação que não é muito legal, né, cara? Que é a situação da sede, né? O casarão de General Severiano. Tô falando, é sirene aí do nada, parece, enfim. O tão agraciado, né, cara, pelos cardeais, né, nós frequentamos General, nós estamos no casarão há tanto tempo, né, a prerrogativa sempre para estar dentro do clube, nós recuperamos o casarão da Vale do Rio Doce em 1977, e aí, no fundo, a gente tem a possibilidade de perder esse casarão. Foram dois motivos nos últimos, vamos dizer, 40 dias, né? Um motivo, pelo não pagamento do IPTU entre os anos de 2014 e 2015, na gestão do presidente Carlos Eduardo Pereira, e todo o rolo do fechamento do estádio Newton Santos, que envolve a Odebrecht, de um empréstimo de 20 milhões que o Botafogo deve à Odebrecht, e aí obviamente tem juro, encargo, tudo, e a justiça deu a vitória à Odebrecht, que pede a penhora de General Severiano, já que o Botafogo não está pagando, não tem esse dinheiro, obviamente, certo? Culpa, obviamente, responsabilidade total dele, Maurício Assunção, né? A gente acaba falando pouco porque chegou tanta tralha depois dele, mas é um dos principais culpados pela ruína, pelo caos no qual se encontra o Botafogo, vocês lembram muito bem. O cara maquiou tudo muito bem para chegar no último ano e explodir tudo, né? O Botafogo de fato implodir e não sobrar nada, né? E aí tudo acaba sendo um pouco de consequência, também com muita incompetência do pessoal que geriu depois. Carlos Eduardo Pereira, Nelson Mufarrege, pessoal do futebol, do financeiro, do executivo, tem muita gente, né, cara? Se a gente for listar aqui todos toda a rapaziada que acabou com o Botafogo, a gente vai ficar aqui fazendo um vídeo de 20 minutos. E é justamente isso, cara, já que eu ia falar pro fim sobre isso de General Severiano, mas vamos falar logo, já que a gente já tá com 3 minutos aqui. Cara, na boa, é impressionante como ninguém resolve as coisas no Botafogo. Acho que todo mundo, não sei se tem rabo preso, ou se de fato tem que, pensa, pô, a gente tem que manter uma boa relação com a prefeitura, com o governo, pra não dar merda, porque aí a justiça cai em cima da gente, mas a justiça cai em cima do Botafogo do mesmo jeito. Botafogo mantendo relação boa ou não, lutando pelos seus direitos ou não, a justiça cai em cima do Botafogo da mesma forma, não tem a menor diferença, certo? Penhora, fora do ato trabalhista, enfim, não diverge em nada, né? E aí, cara, o Botafogo, ele simplesmente teve, a gente sabe de todos os erros do Maurício Assunção, todos os jogadores que ele deixou de pagar, todas as dívidas que ele construiu, os ativos que ele deteriorou, a gente sabe de tudo isso. Né, as pessoas, né, que ele impregnou lá dentro, a gente sabe muito, né, de toda essa realidade. Porém, a gente sabe muito bem que toda essa situação do fechamento do estádio Newton Santos foi preponderante, foi determinante para a falência, para a ruína do Botafogo, ali quando ele fechou em meio ao Campeonato Carioca de 2013. A gente perdeu uma temporada cheia com Seedorf no Botafogo, no nosso palco, na nossa casa. Uma temporada em que, jogando na nossa casa, possivelmente a gente poderia, né, ter abocanhado algo melhor naquela temporada, além do Campeonato Carioca, e venceu o Carioca jogando em Volta Redonda. Fora todo o prejuízo absoluto que o Botafogo teve, com, assim, todo o planejamento que o Botafogo teve com o seu estádio naquela época. E aí, com isso, o Maurício Assunção, ele pegou um dinheiro com o Odebrecht no valor de 20 milhões, que disse ele à época ter sido uma retaliação por conta do fechamento, porque houve um erro de obra, e aí depois foi comprovado numa matéria de um amigo meu, inclusive com o André Coelho, ele é jornalista hoje do Globo News,
e na época ele estava na Rádio CBN. Ele constatou, né, com pessoas ali que estiveram envolvidas no projeto, ouviu várias pessoas, falou: Brownie, eu fiquei 12 horas, papo de 10 horas na sala de um cara ouvindo tudo, né, de um dos envolvidos ali do projeto, depois de uma consultoria que foi lá ver o estádio, e eles constataram, comprovaram que não havia a menor necessidade do projeto, né, acontecer, da reforma acontecer, sabe? Que havia um problema ali no teto e tudo mais. Vocês lembram muito bem, né? Se bater um vento de não sei quantos quilômetros, isso aqui pode cair. Bateu um vento com um dobro, né? Teve um temporal devastador no Rio de Janeiro em 2013, não caiu nada, né? Não fez nem arranhão. Então, e ali falavam que aquilo estava quebrado, né? Aquelas barras de ferro, na verdade era falta de pintura, né? Então, é tudo muito estranho o que aconteceu naquela ocasião, né? Justamente a coincidência, eu não posso falar aqui porque eu não tenho provas, né? Mas a coincidência do Newton Santos ter sido fechado e a própria Odebrecht ter reinaugurado o Maracanã, tendo que ter gente lá para jogar. O Vasco não ia jogar, naturalmente, e Flamengo e Fluminense já iam poder jogar no Engenhão, né? Então, acabou que culminou da galera toda lá pro Maracanã. Então, é tudo muito estranho, cara. E o Botafogo, ele não luta pelos seus direitos. O Botafogo foi completamente lesado. O Botafogo e o seu torcedor foram as maiores vítimas disso tudo. E aí, o que resolve com isso? Nada. Ninguém mete a mão nisso. O Carlos Eduardo não meteu a mão. O Farrez não meteu a mão. Montenegro não meteu a mão. Tudo bem que o Montenegro não é presidente, mas, enfim, o cara é patrono aí do Botafogo. Por um bom tempo, infelizmente. E pra concluir, né, a gente também não vê o Durcésio, né, colocando a mão. Então, isso é muito triste, cara, porque aí a gente vai vendo o Botafogo sofrendo dívida, sofrendo penhora, a dívida com o Odebrecht caindo, é o poste mijando no cachorro, cara. O Botafogo, ele se endividou naquela época, ele perdeu muita coisa naquela época justamente por conta do fechamento do estádio. O Botafogo se deteriorou financeiramente por conta do fechamento do estádio. E justamente por isso o Botafogo ainda deve uma quantia exorbitante, né? Vamos colocar uma venda de um Matheus Nascimento que o Botafogo deve para o Odebrecht por ter sido lesado. É como se você fosse, mal comparando, né, cara, pelo amor de Deus, é como se você fosse assaltado, né? E aí a justiça determina que você, deve uma casa para assaltante, certo? Então é muito complicado, cara, é muito difícil lidar com isso com naturalidade, com normalidade. Eu tô tão estarrecido disso que o vídeo já tem quase 8 minutos. E ninguém bota a mão nisso. E aí ninguém mete a mão, todo mundo tem medo por medo, o Botafogo vai se endividando mais, os juros vão aumentando mais, o Botafogo tem a possibilidade de perder a sede. E aí, cara? Não há clube que resista a tamanha falta de ambição. Não tem outra fala. Enfim. Eu já fiz um vídeo aí sobre isso no início do ano, essa situação do Newton Santos, enfim. Bom, só finalizando aqui, rapaziada, Botafogo e Vasco, eu tô vendo muita gente falando, né, cara? Vai ser um confronto desequilibrado, o Vasco é favorito. Eu acho que o Vasco tem um time um pouquinho melhor e um time nos últimos 2 jogos, 3, vamos colocar assim, um pouquinho mais organizado. Um pouco, tá? Mas eu acho que isso não desequilibra o confronto. Eu acho que isso elucida um confronto muito equilibrado. 2 equipes que precisam brigar pelo G4, que estavam com um rendimento muito insuficiente, muito abaixo. Uma está um pouquinho acima, né? O Botafogo hoje tem 3 pontos a menos que o Vasco. O Vasco demitiu o técnico, o Botafogo também. O Vasco buscou um novo técnico com um perfil mais enérgico, o Botafogo também, né? O Vasco levou a melhor na disputa pelo Lisca, inclusive. Só que eu acho que são situações muito parecidas, né? Muda ali algumas posições na tabela e alguma numeração do número de pontos. Mas eu acho que são situações muito parecidas, muito similares das 2 equipes, que eu acho que as 2 têm condições de subir para a Série A. O Cruzeiro eu acho que não, né? Mas eu acho que as 2 equipes têm condição de abocanhar a 3ª ou 4ª vaga, 2ª, 3ª vaga. É o que eu penso, certo? E aí, cara, pro meio-campo, muita gente tá perguntando, né, cara? Qual seria o meu meio-campo do Botafogo para jogar, né, nesse confronto? Eu acho que, dadas as opções que nós temos, né, dados os desempenhos que nós temos visto nos últimos jogos, né? No último jogo, no penúltimo jogo, na verdade, que o Botafogo ganhou do Confiança, eu não gostei do meio-campo, mas há de se elogiar o Romildo pelo gol marcado, mas eu não acho que ele deva ser titular do Botafogo.
Acho que ele mostrou que ele pode render mais? Sim, abraçou a oportunidade, mas eu acho que ele não deve ser titular. E aí no jogo a gente teve Barreto, no jogo contra o CSA a gente teve Barreto e Pedro Castro. Os dois muito mal. O Barreto, ele não contribui, ele é um cara que, além do... Quando você abre mão, né, infelizmente no futebol brasileiro é assim, quando você abre mão de um cara para construir no seu meio campo, você tem que ter um combate muito incisivo e ele não tem esse combate, né? Ele não tem um índice de desarmes adequado, pelo menos no meu ponto de vista. E você perde muito com ele na construção. E além disso, o volante que deveria construir não está construindo nada, que é o Pedro Castro. Está falhando na marcação, está frouxo na marcação e na frente ele não consegue contribuir mais nada. Ele regrediu muito, certo? Então a partir do momento que ele está regredindo demais, né, o seu rendimento, eu acho que nada mais natural que você tentar colocá-lo no banco, sabe? Então eu entraria, eu acho que o Oyama pode voltar, né? Eu pensaria em 3 opções. De um modo mais conservador, Oyama e Pedro Castro de novo, que aí a gente vai ter uma volta do meio campo que vinha, entre aspas, dando certo no início do campeonato. 2, Oyama e Kaique, porque aí você tem o Oyama, que é aquele cara que chega, tem chegada lá na frente, e o Kaique é aquele cara que faz o trabalho sujo, além de ter uma boa construção ali, faz feijão com arroz legal, mas está um pouquinho afobado. E uma terceira opção, Oyama e Friso, que aí você teria um papel um pouco mais incisivo pro Oyama na marcação, mas o Friso é um cara que roda a bola muito bem e eu acho que ele tá jogando mais do que o Pedro Castro. Porém, o Friso sempre rendeu mais entrando no segundo tempo, do banco. Curioso isso, né, cara? Tem jogador que é mais assim. Enfim, quero saber qual seria o meio-campo de vocês ali, a dupla de volantes no caso de vocês, para esse confronto. Gente, beijo no coração de todos. No próximo vídeo aqui, eu quero falar sobre possibilidade de reforços, né, que é uma coisa que já vem saindo aí, que eu acabei não falando tanto. E também a respeito de alguns jogadores que não são mais utilizados desde a saída do Chamusca, tá bom? Valeu, fui!